Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro de transformação. Por aqui em Foz já tá dando um friozinho, já dá para puxar as blusas do guarda-roupa. E aí na sua cidade, como está? Me diz de onde você é. Fátima, seja bem-vinda. Eduardo, Vaninha, arquiteto, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Já mandam um aviãozinho para aquelas pessoas que têm dificuldade de entregar. Porque entregar não é desistir, é confiar. Esse é o tema da nossa live hoje. Então já manda um aviãozinho para aquelas pessoas que acham que tem que ficar no controle de tudo. E se você é essa pessoa que pensa que tem que estar o tempo inteiro no controle, então fica ligadinha aqui comigo, fica ligadinha aqui, porque quando você entregar, você delegar tarefas, não é desistir, não é ser passivo. Vem pra cá. Talvez o que eu vou falar hoje com você vai confrontar uma coisa que você acredita há muito tempo. Você aprendeu que precisa ser forte, que precisa dar conta, que precisa controlar, que precisa garantir que tá tudo certo, né? Que dê tudo certo. Mas tem que ser você ali por trás de tudo isso. É verdade? Quem já passou por isso, já fez isso? Diga eu! Eu já começo por mim. Eu já fui essa pessoa também. De achar que para ficar... Não, se ficar 100% tem que ser eu, né? E quem disse que a gente consegue, geralmente, entregar 100%, né? Quando a gente conseguir algo que é muito bom, né? É possível entregar 100%. Mas quando a gente não sabe o 100%, entrega o melhor possível. Então, isso que é importante a gente fazer. Sempre entregar o nosso melhor. Se vai ficar 100%, não sabemos. Mas entregando o nosso melhor já é um começo. E quanto mais a gente vai trabalhando nisso, vai aperfeiçoando. Não é verdade? Então, por muito tempo isso funcionou, né? Ou pelo menos pareceu funcionar na sua vida. Você acabar assumindo o controle 100%. Mas me fala com sinceridade, quanto isso está custando para você hoje? Quanto está te custando hoje? A sua saúde emocional, bem-estar? Porque esse controle não começou agora. Ele começou lá atrás. Então, quando em algum momento da sua vida você entendeu que não podia confiar, algo te fez entender isso. Confiar nas pessoas, confiar no ambiente e confiar que alguém iria cuidar. Não. Você já viu aquilo? Mas se eu não pôr a mão, não vai sair bem feito. Tem que ser eu. Eu preciso estar presente nisso. Mas você vai estar presente em todos os lugares? E se você não confiou, o que você fez? Você assumiu o controle. E isso virou um padrão. Padrão emocional, um padrão neurológico, um padrão de proteção. Fran, seja bem-vinda. Se tornou um padrão de proteção. E na terapia de reprocessamento generativo, a gente entende que o comportamento de hoje não nasce no presente. Inclusive, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele está lá no passado. Aliás, ele está sempre no presente. Ele é atemporal. Ele não sabe o que é o passado e também não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele não sabe nada disso. Se o Tesc, seja bem-vinda. Ele está sempre no presente. Mas você adquiriu esses padrões, esse controle lá atrás. Em alguma fase na sua vida, você fez isso. Então, ele é uma resposta aprendida, registrada, condicionada lá atrás, em momentos de dor, medo ou insegurança. Você já sabia disso? Você já tinha noção disso? O controle não é quem você é quem você precisou se tornar para sobreviver emocionalmente.
Está fazendo sentido, gente? Só que o que te protegeu lá atrás, hoje te prende, te limita. Ele não permite você avançar no processo. Não permite você prosperar, seja no emagrecimento, seja nos seus estudos, na sua vida profissional, seja o que for que você quer, prosperar, avançar, conquistar os seus sonhos, você está preso. Por quê? Você tenta controlar tudo. O que você sente, o que os outros fazem, o tempo, os resultados. E aqui, com relação aos outros, nós não temos controle sobre as outras pessoas. Isso precisa ficar bem claro. As ações das pessoas é externo. Então, o que for externo, nós não temos controle. Mas nós temos controle sobre a nossa mente. E o que vamos fazer com a atitude, com as ações dessas outras pessoas. Isso nós temos controle. Como vamos reagir? Com a mesma moeda? Paulo Roberto, meu esposo, seja bem-vindo. Entende? Então, é isso que a gente precisa controlar para poder proteger a nossa saúde. Porque desafios, contratempos, todos os dias temos. Não é verdade? Todos os dias nós vamos ter contratempos e desafios. Mas e como? Porque nem tudo depende de nós. Podemos depender do outro, que é algo externo. Mas como vamos reagir com relação a isso? Vamos reagir com uma forma mais calma? Vamos proteger a nossa saúde emocional? Ou já estamos a 1000 por hora? E vamos para cima e arrumar mais dor de cabeça? Porque isso gera ansiedade, cansaço emocional, rigidez interna e uma sensação constante de tensão. Principalmente na região, né, dos ombros, assim, aquela tensão, aquilo sobe na cervical, no pescoço, e a pessoa fica, aquilo trava e cose, e não vai. Quem já se pegou assim? Isso é uma tensão. Então, como se você nunca pudesse relaxar de verdade. Eu até quero contar uma historinha aqui sobre isso. Sobre um paciente que já fez o reprocessamento. Ela chegou para mim e falou: Claudete, eu não consigo relaxar. Eu não consigo, por exemplo, ir lá para o sofá e levantar a perna para cima um pouquinho. Porque se alguém chega e me vê, eu já vou disfarçando, já vou fazendo alguma coisa. Pode ser as pessoas de casa. Por exemplo, os filhos. Chegou um filho, não pode ver a mãe ali um pouquinho, sentadinha, bonitinha, né, com a perna estendida ali, esticadinha no sofá, descansando. Não se sente merecedora do descanso. Não se sentia, na verdade, né? Porque ela reprocessou tudo isso. E uma tarefa, inclusive, que eu passei para ela foi chegar em casa, pegar uma taça de vinho. Você gosta de vinho, né? E vou falar isso para você também. Essa mesma tarefa eu vou passar para você que não se sente merecedor ou merecedora de descanso, de um momento de relaxamento, de você descansar. Se você não toma vinho, pega um copo d'água, uma taça, tá? Pega uma taça, vai lá pro sofá, põe a perninha em cima, cruzadinha, de preferência um puff mais alto que o sofá um pouco, um banquinho, que você fica com as pernas para cima, literalmente. Faça isso. Ainda hoje, se você é uma pessoa que não se sente merecedora de descanso, de relaxamento, larga tudo que você tiver que fazer. Pode ser 5 minutos, mas larga tudo e fica lá, curtindo aquela taça. E com as perninhas para cima. Relaxamento. E fala ainda para você. Olhe para a taça e fala: eu mereço
este relaxamento. Tarefa para todos vocês, hein? Quem vai fazer a tarefa? Escreva aqui no chat, escreva eu aqui no chat. Quem vai fazer? E que depois, quem assistir a live depois, ou se não der tempo de você fazer antes de terminar a live, escreva aqui embaixo para mim nos comentários. Eu fiz. Escreve assim, eu mereço minutos de relaxamento. Eu amo descansar. Aí sim, é isso aí. Isso é merecimento, a gente precisa descansar. A gente merece um momento de relaxar. Então escreva embaixo ali nos comentários. Eu mereço relaxar. Que todo mundo vai entender nada, né? Quem não assistiu a live depois vai correr assistir porque não entendeu nada do que tá falando, né? Ou escreve, eu mereço relaxar, foi muito bom, experiência muito boa. Enfim, escreva o que você sentir no seu coração. Mas faça a tarefa e vem me contar aqui, tá bom? Porque isso já é uma forma, eu mereço relaxar, é isso. E uma outra pergunta que eu quero perguntar, foi boa, né? Outra pergunta para vocês. O que você acha que acontece quando você soltar o controle? Quando você confiar, relaxar, descansar? Me responda aqui no chat. Muitos vão sentir medo, insegurança, perda. Eu mereço relaxar. É isso aí. Hoje a galera tá com tudo aí. Sejam todos bem-vindos. Então, a participação aí tá legal. Escreva aqui para mim no chat agora. Ó, muitos vão sentir medo, insegurança ou sensação de perda. Qual seria o seu sentimento se você pegar e falar assim, não, eu vou relaxar? O que você tem para fazer depois da live? Tem alguma tarefa? Se você, por exemplo, agora eu dei essa tarefa para vocês, vai lá descansar. Qual é o seu sentimento? Medo, insegurança, perda, falta de merecimento? Escreva aqui para mim. Qual é essa primeira sensação que viria? O que veio, né? Muitas pessoas já veem essa sensação. Escrevam aqui para mim. Qual a sensação? Ou todos que estão aqui se sentem no merecimento de descansar? E aqui entra algo que quase ninguém te ensina. Entregar não é desistir. Entregar não é largar tudo. Ser passivo. Não é deixar a vida levar, né? Deixa a vida incômodo. Olha só, gente. Viu? Incômodo. Porque muitas vezes a pessoa não se sente no merecimento de descansar. Então você não vai ser passivo, ou deixar a vida levar. Entregar é sair do lugar de controle e ir para o lugar de confiança. Confiar mais. Delegar função para alguém e confiar que essa pessoa também vai fazer, que ela também é capaz de fazer. Não precisa ser exatamente você. E delegar funções também faz você soltar um pouco as mochilas. Não parar de se sobrecarregar, né? Então, entregar é para ir lugar de confiança. Confiança em Deus, confiança no processo, confiança que você não precisa sustentar tudo sozinho, tudo sozinha. Isso é entregar. Por isso o título da live, entregar não é desistir. Mas você não consegue simplesmente decidir confiar, porque o seu sistema emocional aprendeu o contrário. E é por isso que na TRG a gente não trabalha só no consciente, ao contrário, né? Trabalha de forma consciente, mas acessa o nosso inconsciente. Acessa a raiz do problema. O que ficou enraizado lá atrás que te faz hoje ficar no controle de tudo?
independente de se você dá conta ou não. Que você acha que você tem que dar conta. E se você parar para olhar, de repente pode ser que não esteja funcionando tão bem quanto você gostaria. Só parece que está funcionando, mas não está tão bem como você gostaria. Então, a TRG faz isso. Ela vai lá e elimina a raiz. Então, reprocessa essas memórias, desativa esses padrões de proteção e cria uma nova resposta interna. Olha que lindo, gente! Você tirar toda aquela dor, todos aqueles traumas, tudo aquilo que ficou a vida inteira te prendendo. E vir na sua mente, no seu inconsciente, um empilhamento das coisas boas, de todos os momentos lindos, maravilhosos que você passou. Inclusive a infância, porque a maioria é na infância. Dores e traumas emocionais lá da infância. E quando você limpa tudo isso, você começa a ver o tempo que você brincava com os amiguinhos, com as amiguinhas, coisas boas, passeando com os pais, né? Um sorvete. Quem é do tempo do sorvete seco com o balão em cima e disputava aquele balão no tapa? Me fez lembrar isso agora. Gente, nossa, um sorvete seco e se tinha um balão em cima. Gente do céu, que festa era aquela. Eu sou desse tempo, gente. E me divertia demais. Que felicidade receber um sorvete seco com balão. Quem é desse tempo, fala eu. Tem bastante aqui mais carinhas novas, né? Mas quem é do meu tempo lembra o tempo bom. Ou um pouquinho mais, talvez uns 5 anos depois de mim, ainda passou por essa época. Então, onde você não precisa mais controlar para se sentir seguro? O que você precisa parar de controlar e se sentir mais seguro? Desativar esses padrões de proteção, padrões de limitações. E você ter uma nova resposta interna. Uma resposta interna de liberdade, de viver com leveza, bem-estar. Onde está? Trio Belisário, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu não sei, quando os nomes é assim, a gente não sabe, pode ser a empresa, algo assim, né? Mas sejam todos bem-vindos, pessoal, quem está chegando. E se eu erro o nome de vocês, vocês me perdoem, vocês podem corrigir ali, deixar o nome certinho no chat, tá? Mas sejam todos bem-vindos. Quando tudo isso, essa transformação acontece, você respira diferente, você reage diferente e você vive mais leve, livre, para ir em busca dos seus sonhos, energia, disposição. Você acorda cedo, vai cuidar de você, cuidar da sua saúde, sua mente, aquele momentinho. Eu passei a tarefa de relaxamento para vocês, né? Quem não se acha merecedor, para quem chegou por último, para quem não se acha merecedor, eu passei a tarefa de ir lá e pôr as pernas para cima com uma taça na mão, pode ser uma taça, uma meia taça de vinho, não tem problema, né? De vez em quando, não dá nada, é bom pro coração. Pode ser, boa noite, amiga, é um trio de... Ah, legal, um trio de forró, obrigada, homens, é legal. Seja muito bem-vindo. Trio Belisário. Sejam todos bem-vindos. Então eu passei essa tarefa, né, para vocês, de tipo, levantar a perna para cima, das pernas pro ar mesmo, com uma taça, pode ser uma taça com água, enfim, você vai olhar para essa taça e falar, eu mereço relaxar. E quem assistir depois, escreva aqui embaixo nos comentários. E eu vou passar mais uma tarefinha. 3 minutinhos, para quem ainda não faz, 3 minutinhos para você cuidar da sua mente, logo que você acorda, sem mexer em celular, 3 minutinhos ali. Pode ser uma respiração, uma meditação, uma oração, enfim, o que você se identificar melhor. Mas fecha o seu olho e faça. 3 minutos, tá? E começa. E aos poucos,
você vai acrescentando outras tarefas. Mas hoje eu mereço relaxar, legal. Então, mas começa assim. Começa cuidando da sua mente, logo que você acorda. Porque é tudo de bom, com certeza, né? Com certeza. Quando a gente aprende o valor que a gente tem e se prioriza, tudo muda na nossa vida. Porque quando você faz isso, pode ser 3 minutinhos. Talvez você vai dizer assim, nossa, só 3 minutos? Mas vai fazer a diferença. São 3 minutos que você vai se concentrar em você. Cuidar da sua mente. Inclusive, se escutar barulho de passarinhos, procure prestar atenção se tem passarinho em volta. Que daí, nesse momento, você está trazendo a sua mente para o consciente. Presente, presença. Você vai estar presente por esse minutinho. Por quê? Você pode pegar o seu celular e já se deparar com uma notícia ruim. Você pode tirar o pé fora de casa, pode se deparar com um desafio que você precisa enfrentar. Mas daí você está com a sua mente preparada para melhor ação. Lembra que eu falei no início da live? O que é externo, nós não temos controle. Quando se trata de outras pessoas, um ambiente, algo assim, você não tem controle. Mas você tem controle sobre a sua mente e qual ação você vai tomar naquele momento que você deparar com a situação. E é isso que vai proteger a sua saúde emocional. Mas se você já sai de casa uma pilha, né? Você já levanta uma pilha, vai pro celular, já vê uma notícia ruim, já põe o pé para fora da porta e já vê algo, se você já está uma pilha, você vai terminar de explodir. E é por essas situações que a gente vê muitas pessoas, pouca idade, não é só mais as pessoas de idade, não é só, mas muitos jovens com AVC, infarto fulminante, muitas vezes, que geralmente quando é jovem, né, não escapam. Quando é uma pessoa de mais idade, ainda dá sorte de sobreviver, né, muitos, mas quando é mais jovem, nem sempre, geralmente é fulminante. Então, esses 3 minutinhos pode evitar uma explosão de estresse, de elevação do nível de cortisol a ponto de você explodir. Porque o cortisol ele é para nossa sobrevivência. Misericórdia, verdade. Mas gente, é muito mais comum do que vocês imaginam. É muito mais comum do que vocês imaginam. Então, quando a gente pode evitar controlar a nossa mente, sair mais zen de casa, você consegue, pode até se estressar, mas vai ser um pico de cortisol menor do que quando você já está a 1000 por hora. Então, a segurança não está mais no controle, mas ela está dentro de você. É você que controla. A segurança está dentro de você, está dentro de nós. Então, o que nós estamos alimentando? Para manter, para continuar protegendo a nossa saúde. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo mais esforço. Talvez Ele esteja te convidando a confiar, a entregar. Você confia em Deus? A soltar o que você nunca precisou carregar sozinho. A gente carrega sozinho porque acha que tem que estar no controle de tudo. Mas para quem você precisa provar que para ser amado, para ser aceito, precisa estar no controle de tudo? Não é verdade? Eu estou falando aqui, gente, não eu já me libertei de tudo isso. Não é só para vocês isso. Mas conforme eu estou aqui falando com vocês, eu vou me lembrando a minha trajetória, pelo que eu já passei. Eu passei pelo reprocessamento também. Que cada um tem as suas dores. Eu achei até que não precisaria. Então eu vou fazer por curiosidade. E tanto que eu fiz e me apaixonei e acabei fazendo a formação também de terapeuta TRG. Mas quanto limpou?
Quanta coisa ainda tinha ali guardada que eu achava que estava resolvida. Mas a TRG pega pela raiz. Quem já passou pelo reprocessamento sabe o que eu estou falando. E eu falo para vocês que eu sempre quis uma ferramenta que eu tirasse a dor com a mão. E a TRG eu vejo quase isso, praticamente isso, a cada sessão. É 5, 6 traumas a menos. É praticamente tirar com a mão. Me sinto muito feliz e realizada com essa missão de terapeuta TRG. Então, o que você está tentando controlar? Fala para mim. E que já te deixou cansado. TRG vem me ajudando muito. Todos deviam fazer também. Lindo, lindo, lindo. Que transformação está sendo na vida desta menina. Que transformação. Que bom. Que bom. Então, se essa live fez sentido para você, curta, compartilhe com mais pessoas. Pessoas que estão precisando soltar um pouco as rédeas, né? Soltar. Confiar mais em Deus. Essa semana é sobre a espiritualidade, né? Saúde emocional, espiritualidade, o que juntar. Por quê? A espiritualidade é muito importante. Manter a espiritualidade elevada, porque você tem mais força para enfrentar as situações. Enfrentar os desafios. Se mantém firme, forte para continuar avançando. Mas quando a gente está com a espiritualidade abalada, qualquer coisa que vem pode te derrubar. E muitas vezes demora um bom tempo para se levantar de novo. Quem ainda não me segue, me segue aqui no @ClaudetteVarinha, aqui no Instagram. Se inscreva também no YouTube. Estou sempre postando conteúdo sobre saúde emocional, terapia TRG, emagrecimento sustentável, estilo de vida, né? É uma unidade de todas as minhas transformações, minhas transformações inclusive, mas as minhas formações que me geraram transformação em mim. Me empolguei aqui um pouco hoje, né? Avancei a live, mas enfim, venham, sabe? Me ajudam a ajudar mais pessoas. E você compartilhando, curtindo, comentando, você vai ajudar esse conteúdo a circular para mais pessoas. Você está me ajudando a salvar vidas. E amanhã eu estarei de volta às 19h07. E desde já, gratidão a todos. Muito obrigada a todos pela participação. Deus abençoe cada um de vocês. E até amanhã às 19h07. Tchau, tchau.